Você ficou por 8 anos na CBN. É, quase, 7 anos e meio. Quase uma década. Faria 8 Foi. anos em... Agosto, dia 1º de agosto. Em agosto. E o que te levou a sair depois de tanto tempo? Você no top 1, Que loucura, top 1, tão consolidado. 3 anos, melhor cobertura esportiva Então, do rádio no interior de São Paulo. Super premiado. 3 anos seguidos, foi o que muito leva legal, uma pessoa... Tudo bem, os jogos talvez não fossem os melhores, mas tenho certeza que não foi só isso que desencadeou a sua saída. Aconteceu alguma coisa especificamente? O que te levou a tomar uma decisão difícil? É difícil. Não, assim, na CBN eu realizei meu sonho, né? Todos os dias eu era realizado ali. Hoje, inclusive, é muito louco isso, né? Porque eu assisto o jogo faz 3 semanas que eu saí, né? Eu assisto o jogo hoje, eu ainda penso, o que eu vou falar amanhã? Qual vai ser meu comentário? É muito automático isso, né? E eu abdiquei... Muito tempo vai ser assim. Eu abdiquei de um sonho, né? De fazer aquilo que eu mais gostava, que eu mais amava. Só que chega uma hora que você quer ter uma qualidade de vida melhor. Isso envolve aspecto financeiro e flexibilidade de tempo. Por exemplo, hoje a gente não é ao vivo para alguns, mas a gente está gravando a partir das 5h30 da tarde. Eu sairia às 5 horas do programa da tarde que eu fazia na CBN, lá no Ipiranga. Eu teria que adiantar toda a minha demanda à tarde, porque saindo do programa eu teria que sair correndo, voado, para conseguir chegar aqui até 5h30. Entendi. Agora, hoje eu estou trabalhando como corretor imobiliário, eu tenho uma flexibilidade de tempo. É claro. Não tem nada a ver com nada, absolutamente nada. É só a questão da comunicação, de você desenrolar ali na comunicação. Mas assim, eu consigo trabalhar melhor meu tempo. Claro, chega um cliente, você tem que atender, e pode ser domingo, sábado ou feriado. Só que eu já trabalhava domingos, sábados e feriados, dentro de um pacote de salário que já era previamente combinado. Você é o CLT, você trabalha ali, e aquilo ali, né? E aí eu coloquei em mente que se eu tivesse... Pelo esforço que eu tinha, pelas jornadas que eu tinha de trabalho, se eu tivesse um emprego que me desse um rendimento financeiro proporcional ao meu esforço, eu acho que eu teria uma qualidade de vida melhor. Por isso eu fiz essa mudança. Vou ser feliz profissionalmente? Não vou ser fazendo qualquer outra coisa. Não vou ter a mesma felicidade profissional. Mas eu entendi que era o momento de arriscar, de tentar outras possibilidades. E por que não no futuro, e esse é o que eu gostaria que acontecesse, que eu faça os jogos, que eu volte para a CBN. Tem uma questão burocrática que um profissional ele não pode voltar para a empresa num período de 6 meses, você não pode ter um vínculo. Então porque você não pode voltar pelo menos até... fevereiro, agosto. Até agosto você não pode voltar. Não posso porque eu teria um vínculo, um salário menor. E você não pode ter... você rasga um contrato, faz outro ganhando menos. Não pode isso. Mas a partir de setembro pode? A partir de setembro eu tô lá batendo na porta. Muito interessante. Pra fazer os jogos, pelo menos, né? Porque aí você foge um pouquinho do horário comercial, então dá pra você encaixar... então já é uma questão previamente... Você pode ser que a partir de setembro você volte só pra fazer os jogos? Pode ser. Pode ser. Essa é a minha vontade. Não sei se será deles até lá. Entendi. Hoje me parece que há a vontade deles também. A vontade. Mas... em 6 meses tudo pode mudar, né? Pode mudar. E você gostaria que mudasse? Você pode ganhar muito dinheiro como corretor e falar, não quero mais comentar jogos. E não voltar. Não sei se eu vou não querer comentar mais jogos. Entendi. Porque é o que eu sempre quis fazer, cara. É o sonho que eu tinha, né? É muito legal, assim, porque, por exemplo, um cara que hoje é meu amigo, Tarcísio Manso, é pra mim, um dos melhores narradores da nossa região aqui do interior de São Paulo. E eu ouvia ele em Orlândia, eu tinha um Discman, todo mundo queria ter um Discman pra ouvir música, né? Eu queria ter um Discman que tivesse rádio AM, pra eu poder ouvir jogo. Não pra eu ouvir o Discman. Todo mundo fala, pô, Luan tem um Discman. Eu falo, não, mas eu não quero ouvir música não, quero ouvir jogo. E aí, só pegava a Jovem Pan, lá nesse meu Discman, porque era em cadeia com a ORC, Orlândia Rádio Clube. Então eu ouvia a Jovem Pan e eu ouvia a ORC, que a ORC, o Tarcísio Manso transmitia os jogos da Intel, né, de Orlândia, e eu ouvia a Jovem Pan para ouvir os jogos dos grandes, né. E aí, cara, é muito de você trabalhar a imaginação. O rádio é muito mágico, né, porque há 25 anos atrás a gente não tinha facilidade de assistir um jogo. Por mais que hoje tenha 600 mil streaming, você não sabe onde tá passando, era difícil você ter o Premiere. Eu lembro que eu ia com meu pai no clube pra assistir jogo do São Paulo, no caso, né? Porque era onde tinha.
Então era o rádio. Jogo de domingo, 4 horas da tarde, a Jovem Pan começava a transmissão 11 horas, meio-dia, eu almoçava na minha avó, voltava pra casa, ligava o videogame, ficava ouvindo o pré-jogo. Se passasse na Globo, eu ia pra sala, assistir o jogo, depois eu voltava pra ouvir o pós-jogo na Jovem Pan. E, cara, é muito mágico você poder fazer parte disso depois, né? Você fala, putz, o que eu faço hoje era o que eu sonhava há quase 30 anos atrás, né? Então... E no veículo que você gosta, que é rádio. Que é rádio, né? Então, eu acho que eu nunca vou perder esse gosto, não. Pode ser que nossos caminhos não se encontrem mais, mas eu nunca vou deixar de ser jornalista. Isso aí tá comigo e mais do que propriamente comentarista esportivo, eu sou jornalista. Você falou que você queria mais tempo livre, uma maior flexibilidade. Não houve nenhuma conversa com a CBN para que eles pudessem te oferecer o que você queria, dada a sua importância pro casting? E emendo com outra pergunta. Nesse meio do caminho, nesses 8 anos, teve algum convite que te seduziu? Algum convite de uma empresa de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde tá o eixo, na verdade? O eixo do mal, dizem muitos, e tudo mais? Pra comentar jogos de verdade. Pra comentar jogos melhores, tecnicamente falando, e que você, como comentarista, provavelmente também gostaria de comentar? Sobre a questão da flexibilidade, eu não era só comentarista esportivo na rádio, eu era editor do site e das redes sociais. Pra dar conta. Então tinha uma demanda gigante. A gente subia, os meninos sobem até hoje 45 podcasts todos os dias. Tudo aquilo que vai ao ar no rádio, a gente pegava na censura, que é o software que grava o material que vai no ar. A gente corta, picota todo o material das 6 da manhã até enquanto tiver gente lá no começo da noite e disponibiliza no site. Então a gente faz o título, faz a linha fina, posta em todas as redes sociais, disponibiliza nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e tudo mais. Então a demanda era muito grande, a demanda absurda. Pra uma pessoa só? Eu e os estagiários que me ajudavam. Ah, entendi. Eu e os estagiários. Inclusive agora eles efetivaram um estagiário pra continuar tocando. Graças a Deus você pediu demissão, porque agora o salário dele subiu. Mas é trampo, velho, é muita coisa. Não, e assim, e tinha que fazer tudo isso a jornada de 8 horas, né? Uma de almoço são 7. Eu fazia 2 programas de 1 hora. Tinha que fazer tudo isso em 5 horas. Quase que uma jornada de um estagiário. Então, ou a gente mudava a forma de realizar essa função. Você tentou? Cara, quando você cria uma dinâmica de trabalho e tá bem feito, você não quer mudar, velho. Eu queria que seguisse daquele jeito que estava sendo bem feito. A gente colocava todos os materiais que ia ao ar no site. Então todo mundo que deu uma entrevista, todo mundo que queria uma prestação de serviço, poderia entrar lá no site e conferir depois, on demand, ouvir, conseguia fazer o download, né? Então eu acho que pro produto seria ruim se a gente tivesse menos material sendo postado, se a dinâmica do trabalho fosse dividir a função com mais gente para subir em menos tempo. Só que aí vem um problema de jornalismo, né? As redações então, cada vez mais enxutas, cada vez menos gente para produzir mais que conteúdo. Aí a gente já entra na questão da qualidade do jornalismo, de estar caindo, muito por conta disso, muita gente fazendo a mesma coisa. É um negócio complexo, sabe? E a gente tá falando do melhor veículo para se trabalhar no interior de São Paulo. Verdade. Do Grupo EP que, assim, respeita absolutamente todas as regras trabalhistas. Fala, pô, mas é o básico, né? É o básico, mas muita gente não faz, né? Mas lá é o que melhor remunera. Então não é o cenário ideal, mas é de longe o melhor de todos os cenários pelo que a gente vive hoje, né? É uma coisa geral da profissão, né? Que é desvalorizado demais, assim. A gente é formado também, a gente sabe como que é a profissão. A gente sabe muito bem como é que é. Por isso deu mudar totalmente de área. E é curioso que as pessoas não imaginam, né? Que eles acham que... É rico, que tem grana. Que todo mundo que trabalha em rádio, TV é rico, ganha bem, tem que ter o status de você estar falando ali com o público e tal. E aí, você até estava falando em off, né? De uma proposta que você recebeu de uma empresa nacionalmente e que o salário era bem abaixo, não sei se você quiser comentar. Era menos do que eu ganho aqui para morar em São Paulo. Nossa, em São Paulo que o custo de vida é bem maior que o de Ribeirão Preto. É uma empresa um veículo super grande, super forte. De esporte, né? De esporte, de TV a cabo. TV a cabo. De TV a cabo e que pagava menos do que eu ganho aqui. E assim, ok. Mas pra fazer o que exatamente? Não, era de trabalho de produção, trabalho inicial. Entendi. Mas assim, que não Quanto faz... que eles pagavam? Você pode falar? Quer falar? Era coisa de 3.500, 4.000 reais. Pra você morar em São Paulo, Sozinho. São Paulo, ou você tem uma estrutura ali de família pra poder... Agora, se você tiver que pagar um aluguel, acabou, não tem como. A conta não fecha, de jeito nenhum. A não ser que você consiga
se organizar e virar o Julius e ter 18 trabalhos, Verdade. porque senão a conta não fecha, né? Eu falei assim, eu poderia me arriscar, poderia tentar, morar num albergue, que seja. Dividir com 300 Poderia. pessoas. A que custo? Que tem possibilidade de crescimento, né? Mas... Só que assim, eu morei um ano na Irlanda, né? E eu acho que o meu grau de me arriscar e de Foi aí. morar mal foi lá. Aham. Já torrei minha... Aham. Então, eu coloquei na balança, pô, eu vou pra lá, ter toda essa mudança, pô, profissionalmente vai ser um absurdo. Pode ser que eu prospere, que eu consiga algo melhor lá na frente. Mas a que custo? Eu vou ter um declínio absurdo na minha qualidade de vida, né? Uhum. Aí eu preferi não aceitar, mas talvez seja a maior frustração minha, assim. Não a questão de não ter aceitado, mas a questão de não ter ido pra São Paulo, de não ter conseguido estar em jogos grandes. Se a mesma proposta batesse hoje na sua mesa, você aceitaria ou não muda Nesse nada? valor? É. Não, sem chance. Não muda Sem nada. chance. Eu deixei o jornalismo pra Aham, tentar aham. ganhar Claro, não, melhor. claro. Sim. Então não, sem chance. Mas por que você acha que o mercado é tão mal remunerado? Porque assim, essas empresas, elas lucram bem. Não dá pra falar que essa. o Grupo EP, ou enfim, essa daí, outras que tem aí grandes, não tem grana, pô. E por que é tão desvalorizada a profissão? E trabalha muito, trabalha fim de semana, feriado, né? Eu não consigo entender o porquê que é tão desvalorizada. A operação é muito cara. A operação é muito cara. Por exemplo, você pega Mas sem gente, não tem quem operar. Então, tudo bem, mas você pega uma rádio musical. Você tem o locutor que faz a mesa. Uhum. Você pega uma rádio de jornalismo como a CBN. Você tem 10 jornalistas e 4 operadores. Você tem um custo muito alto para fazer aquilo ali funcionar, entendeu? E hoje, quando o empresário ele vai aportar dinheiro num veículo de comunicação, às vezes ele prefere colocar dinheiro num influenciador que fala diretamente com o público que ele prefere, veia, né? Na veia, do que um veículo maior, que às vezes alcança até mais gente, mas é muito pulverizado. Uhum. Você não tem a garantia de que a sua marca vai chegar para aquela pessoa que vai consumir seu produto, né? Uhum. Então os influenciadores estão ganhando espaço, sem contar que o rádio é menos ouvido do que já foi, a TV é muito menos ouvida do que já foi, né? Tudo isso a gente tem que colocar na equação. E a internet, os influenciadores, a coisa tá bombando, né? Vivendo um momento absurdo. Só que também vai inflando, né? E aí cabe ao cara se reinventar e buscar algo diferente para poder prosperar também, para surfar nessa onda, né? Eu tenho a impressão que as pessoas acham que o que o jornalista faz é fácil. Eu tenho essa impressão. Por exemplo, a gente assiste o Linha de Passes. Aí tá lá os caras lá falando de futebol, acaba o jogo Palmeiras-São Paulo, aí acaba o jogo, os caras estão lá comentando, a gente fala assim, pô, eu posso estar lá falando sobre o Palmeiras e o São Paulo que acabou agora há pouco. A impressão que dá é que é tudo fácil, as pessoas estão lá ouvindo a CBN, aí você começa, o Botafogo fez um gol, aí você comenta o gol, a pessoa fala, isso aí eu faço também, isso aí comentar esse gol aí, ou uma redação, um texto, isso aí eu escrevo, isso aí qualquer um faz, isso que a gente tá fazendo aqui, qualquer um faz isso aí, parece, eu tenho a impressão que não é diferente do um médico, o advogado, o dentista, qualquer profissão, arquiteto, tudo dá a impressão que é tudo muito estudado. Mais e técnico, obviamente né? é mais técnico. Uhum. Você fala, nossa, ele estudou muito para aquilo. Nossa, o engenheiro estudou muito para aquilo. O advogado estudou muito para aquilo. E a gente parece que não tem estudo, parece que é uma coisa simples, não é? Você não tem essa impressão? E aí não se valorizam financeiramente. E é muito louco isso, porque geralmente quando a gente corneta o jornalista que tá ali no ar, é quando ele fala do seu time. Porque você tem muita propriedade sobre o seu time, você tá consumindo ele o tempo todo. Sobre quantos times um jornalista esportivo fala em 2 horas de programa? Nossa. Muito. Quantos times? Ele tem que ter um conhecimento absurdo sobre todos eles. Não só aquele que ele torce. É óbvio que eu sei mais do São Paulo do que eu sei do Palmeiras. Porque eu consumo mais o São Paulo do que o Palmeiras. Mas como jornalista esportivo, eu tenho obrigação de saber de tudo que tá rolando no Palmeiras. Uhum. De tudo que tá rolando no Santos. De tudo que tá rolando no Corinthians. E mais, no Comercial, na Itapirense, no Esportes Clube São Bernardo, Meu Deus. no 15 de Jaú, que tá brigando contra o Comercial, na Matorense. Meu Deus. Né? Você nem quer saber o que tá acontecendo lá. Você não quer, você quer, mas eu preciso saber Preciso disso, saber. entendeu? Então, aí você fala assim, pô, você critica o cara, mas você tem todo o embasamento pra falar de todos esses times, de todo... Pô, na CBN, eu tinha uma coluna de... Inclusive, eu começo a entrar no ar em 2019, em 2018 eu já tinha uma coluna de NBA, de basquete. Pô, eu assisto NBA, a gente em off aqui falando de NFL com o Lucas aqui. Uhum. Então, cara, a gente tá em todas.